Qual foi a última vez que você sentiu tanta raiva que pensou em desistir de tudo? Chutar o balde? Não precisa ser nada grande, pode ser o chefe que roubou tua ideia, aquele momentinho que o sangue ferve. Agora, imagina pegar essa faísca de raiva e transformar numa fogueira. É exatamente isso que o estado de fúria faz. E o resultado é uma das coisas mais emocionalmente libertadoras que eu já vi na TV. Olá, cinéfilos, eu sou a Lisa Moreira e se você, como eu, ama personagens complexos e roteiros que não te tratam como criança, você veio no lugar certo. Hoje vamos mergulhar fundo nessa obra de arte espanhola. E eu vou te contar porque as atuações aqui são contagiantes e porque talvez você se sinta um pouco vingado no final. O perigo de estado de fúria é que ele te engana. Você dá o play e pensa, legal, uma comédia espanhola com humor ácido. Aí você vai rir, por exemplo, da situação absurda em que a personagem da Carmen Machi se encontra por causa do marido. Só que aí, a risada trava na tua garganta e você percebe que o que está por trás da piada é algo brutalmente real e revoltante. A série faz isso o tempo todo. Ela te seduz com a comédia e depois ela te dá um soco no estômago com a realidade de 5 mulheres levadas ao limite total por razões diferentes, mas com a mesma raiz. Eu juro, teve momentos que eu ri, e aí um segundo depois eu me senti culpada por ter rido. E é essa que é a genialidade da coisa. Não é entretenimento passivo, é uma experiência que te provoca. Mas sabem o que é mais sinistro? Essa série não quer só que você assista, ela quer te fazer cúmplice. Ela te coloca no experimento social sem que você perceba, e funciona em 3 passos. E antes de falar os 3 passos, eu preciso te dar um recado importantíssimo. Primeira coisa, você precisa se inscrever, dar um like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E agora bora lá pros passos. Passo 1, sedução. Ele te faz rir das personagens. Daí você sente que tá distante, seguro. Olha o curto do surto dela, que absurdo, cara. Passo 2, empatia. A série mostra a dor por trás do surto, as humilhações, as injustiças, e aí você começa a pensar, ok, até que eu entendo o lado dela. E aí é que vem o checkmate. O roteiro te manipula de forma tão inteligente que você se pega torcendo pela vingança delas, aplaudindo as atitudes que, fora de contexto, elas seriam totalmente imperdoáveis. E quando isso acontece, o experimento funcionou. A série provocou o ponto dela. E essa conclusão é um soco na boca do estômago. Eu preciso que você jogue 2 ideias no lixo antes de dar o play, combinado? A primeira, a ideia de que essa é mais uma história Girl Power, vamos lacrar. Por favor, apaga isso da mente de vocês. A série é o oposto. Ela pergunta o que acontece com uma mulher que pede a esperança no sistema, no diálogo, em tudo. O que nasce nesse lugar não é poder, é uma bagunça total. E é muito mais fascinante de assistir. E a segunda ideia que você precisa jogar no lixo é: ai, humor espanhol, já sei como vai ser. Não, você não sabe. O humor aqui não é pra te fazer gargalhar. Ele é a trilha sonora do seu desconforto. É a piada que o vilão conta no segundo antes de fazer a maldade. Daí você ri, mas o cabelo da tua nuca se arrepia. É brilhante e cruel na mesma medida. Esse aqui é um ponto pra quem ama roteiro. Existe uma coisa que a gente chama de ponto sem volta. É aquele momento que o personagem faz algo que o impede pra sempre de voltar à vida que ele tinha antes. E essa série é cheia dele. Teve um desses pontos, uma vingança executada por uma das personagens que foi tão absurdamente inteligente que eu pulei do sofá e gritei, é isso, cara, sabe? Aquele momento em que a ficção acerta em cheio no desejo mais básico de justiça. Só que a série é cruel. E ela também te mostra o ponto sem volta da humilhação. O momento em que a dignidade de uma mulher é destruída na sua frente, de um jeito que me fez chorar. Mas não era um choro de pena, era um choro de puro ódio da situação. Ele foi perfeito? Claro que não. A série, ela tem seus tropeços. Um episódio ou outro que não mantém o mesmo ritmo e a genialidade do resto. Por exemplo, o episódio da Megan e Luke, que nos demais episódios você não cria empatia. Pelo contrário, você cria antipatia por elas. E aí elas acabam ganhando um episódio próprio, no qual elas explicam as falcatruas que elas fizeram. Particularmente, eu não consegui criar empatia por essas personagens. Então a pergunta que fica é: você tá disposto a cruzar esse ponto sem volta junto com elas? Porque se você quer uma série pra relaxar, foge. Essa série vai te lembrar de cada desrespeito que você já engoliu na vida. Se você é do tipo que pula de cabeça em roteiros que te desafiam, que te fazem pausar pra admirar uma ideia, esse mergulho é pra você e
e pode ir com tudo. Agora, se você se emociona com atuações que são um verdadeiro furacão emocional, e aqui, gente, o elenco entrega uma performance sensacional, você vai ser impactado. Mas se você tá procurando só boiar na superfície, relaxar numa piscina de comédia romântica ou num mar de tranquilidade, com todo carinho, espera. Guarda esse mergulho pra quando você estiver a fim de ser chacoalhado pelas ondas do mar. A parte sem spoilers acabou. A partir de agora, nós vamos cruzar a faixa da polícia e entrar numa cena de crime. E se você não viu a série, o que tá aqui dentro dessa caixa vai estragar toda a sua experiência. Então, pelo seu próprio bem, pule para o veredito final, que a gente se vê lá. Gente, vamos falar sobre os pontos de ebulição? O da Marga, com o teste de gravidez, não foi uma explosão, foi um vulcão. Porque não é só a traição, é a invasão. É outra mulher existindo dentro do espaço mais sagrado dela, a ponto de deixar a prova de uma nova vida ali. É de uma violência psicológica absurda. Por isso, a vingança dela é tão perfeita. É olho por olho, invasão por invasão. Ele não invadiu a casa dela com outra família? Ela invade a vida perfeita dele e expõe a mentira pro mundo inteiro. E é uma obra de arte de vingança. Mas o ponto de ebulição aqui, que me deixou em fogo baixo, queimando de raiva por horas, foi da Nath. Cara, aquela reunião, aquela humilhação disfarçada, fingindo ser cultura de empresa, é o tipo de violência que não deixa marca no corpo, mas que destrói a gente por dentro. A fala dela sobre a experiência foi um ato de guerra. E eu aplaudi sozinha e com raiva. Lembra que eu falei lá no começo que a série era um experimento social que nos tornava cúmplices? Pois bem, senhoras e senhores, aqui está o resultado oficial do teste. A conclusão aqui não é que a Marga, a Nath, a Vitória e as outras são monstros. A conclusão é que elas são um resultado lógico de um sistema monstruoso. O sistema que diz que o corpo da Vitória é público, que a carreira da Nath tem prazo de validade, que a casa da Marga pode ser violada. As ações delas não são a causa do problema, são a consequência inevitável. E quando eu me peguei aplaudindo a vingança delas, eu entendi. O teste funcionou pra mim. E não me assustou, me libertou, porque eu parei pra me perguntar, será que elas foram longe demais? E aí eu comecei a me perguntar, o que foi preciso acontecer para que elas chegassem a esse ponto? E essa, gente, é a pergunta certa a se fazer. O método científico teve as suas falhas, mas o resultado que ela alcança é inegável e revolucionário, porque ela prova uma tese que a gente sente na pele, mas que raramente vê na tela. A de que a fúria, em certos contextos, não é loucura, é consequência lógica. E só por ter coragem de provar isso, ela já se torna gigante. Meu veredito é 8,5 de 10. E é pela ousadia da tese e pela força do resultado. E sim, eu me submeteria a esse experimento de novo, sem pensar duas vezes. Eu já estou na fila pra ser cobaia da segunda temporada. Pode ver a HBO, estou pronta. Eu vou deixar uma lição de casa aqui nos comentários pra vocês. Qual foi a injustiça mostrada na série que mais ativou a sua própria fúria? E por quê? Vamos usar esse espaço aqui para desabafar sem julgamento. Se por causa do vídeo você deu uma chance para a série, eu vou amar saber isso. E se você acredita que nós precisamos de mais obras que nos façam questionar tudo, então se junte à nossa comunidade. Dá um like, se inscreve e o famoso sininho também para não perder nenhum conteúdo. E a mensagem final é essa: ouçam a sua fúria. Não para sair destruindo tudo, calma, mas para entender o que precisa ser protegido e o que precisa mudar na vida de vocês. Sejam corajosos nessa investigação. Um grande beijo e até a próxima!